60 minutos, entrevistas com as principais personalidades políticas, empresariais, esportivas e culturais do nosso estado. Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. 21h30. Oferecimento CMPC. Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, já estamos aqui também no Facebook com o Virando o Jogo. Não é? Compartilhando no meu perfil, assim como o Diogo Rossi está fazendo, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco. E hoje aqui no programa nós estamos recebendo com muita satisfação o nosso colega Tiago Dimer, jornalista, RBS, Rede Pampa, Rede Record. O que mais que eu me esqueci? Uma passagem pelo SBT. Pelo SBT. Mundial de Abu Dhabi lá, eu fiz um projeto já revelando que sou colorado, né? Então eu fui o gigante torcedor lá e não deu muita sorte, mas eu acho que a gente fez um trabalho bom de divulgação, pelo menos. Sem dúvida. E hoje o Tiago é o responsável pela área de publicidade e marketing do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Você já tinha vindo na casa aqui, né, em outros programas também. Mas aqui é a primeira vez. Como jornalista que já passou por televisão, a gente fica um pouquinho longe dessa cachaça que é a televisão, né? Então, às vezes, tem que vir dar uma bebericada, né? E já que... Mas tem que dar uma bebericada. Como o Tiago já se identificou colorado, então, as explicações do Internacional aí, Tiago. Pois é. Boa tarde a todos, né, os colegas aí da mesa. E hoje é um dia difícil para vir aqui falar do Inter, né? Depois de mais uma derrota e num jogo que se tinha expectativa aí de buscar uma sequência de vitórias, uma sequência de bons jogos, já que era o terceiro jogo do Inter com o mesmo time, só teve ali uma alteração no final das contas, que foi o Rodrigo Dourado, né, que faz uma falta tremenda. Infelizmente o Charles não entrou muito bem aí no jogo, mas fica realmente uma angústia em todos os torcedores colorados. A gente já não sabe mais se vai dar para conseguir voltar à primeira divisão, ou pelo menos com aquela tranquilidade que se imaginava, né? E tá faltando, talvez não o espírito de Série B, mas a garra, a persistência, que é aquela velha, aquele velho ditado do futebol, quebrar a bola. Tem que quebrar a bola. Eu não quero aqui tá colocando em xeque o caráter de um ou outro jogador em relação, mas a gente tem ouvido muito aí, muitos torcedores dizendo que a maioria dos jogadores que estão aí do Inter são mercenários, só querem saber do dinheiro, não estão afim de ter uma dividida um pouquinho mais pesada, né? Estão com medo ali de se lesionar. Olha, tá faltando garra, tá faltando raça, tá faltando amor à camisa. Essa é uma situação muito complicada, não é? Quando a gente fala nessa questão aí do envolvimento, da dedicação dos jogadores. Eu particularmente entendo que não é a questão de serem mercenários os jogadores. Para mim é a questão de perfil mal avaliado dos jogadores. Porque eu vejo o Gutierrez, esse que veio do Chile, tá? Eu não acredito que ele seja um mercenário. Tá? Mas eu acho que teve um perfil mal avaliado. Ele não é um jogador
com essa garra, com essa guerra que precisa para uma segunda divisão. É um jogador que estava na Copa das Confederações, lá no meio dos grandes do mundo. Aí ele vem jogar a segunda divisão no Brasil contra o CRB. Vou dar um outro exemplo. Os laterais... Só no Felipe Gutierrez, será que o dinheiro investido na contratação do Felipe Gutierrez, jogador mundialista, como tu te referiu, jogador que estava jogando a Copa das Confederações, jogador da seleção, será que esse dinheiro não teria sido mal aplicado neste perfil deste jogador? Se tivesse trazido, de repente, 3 ou 4 cascudos pela mesma grana, tá? Jogadores que a gente viu jogar no... Eu vou grenalizar aqui, posso? Vamos grenalizar só uma coisa. Vamos no CRB. Vou dar um exemplo de um jogador de... Entra também, não fica... Vou dar exemplo de um jogador de Série A que jogaria a Série B, igualzinho ele joga a Série A, Ramiro. O cara que senta aqui não gosta muito do Ramiro. Mas o Ramiro é um cara que tem perfil para jogar qualquer competição. Que não é mercenário. Não é nesse sentido, eu não estou falando de mercenário. Eu estou falando de perfil, é um cara que não se entrega, é um cara que corre até o final, e ele não faz isso agora. Ele fez isso contra o Novo Hamburgo. Pelo dinheiro do Gutierrez. Não que ele ganhe mal, de outros jogadores, tá? O de outros jogadores que o Internacional comprou, que nós não vamos elencar aqui agora, porque senão nós vamos perder o programa inteiro falando de contratação. Será que o dinheiro não teria sido investido nos 4 Ramiros? Claro, é isso. Não precisa ser o Sandro Goiano. 1 ou 2 Ramiros, entre aspas. Mas se vocês pegarem, não é, o elenco do Internacional, nós vamos ver que a maioria dos jogadores tem esse perfil. São fleumáticos. São jogadores fleumáticos. Não são sanguíneos, não são jogadores que viram. Né? O próprio Charles. O Charles eu não sei porque está começando agora. Aliás, eu queria muito ver. Queria muito ver o Charles, e para mim até ele... Mas ele jogou na posição dele. Mas não jogou bem. Não jogou bem. Não. Como todo time não jogou bem, mas ele também não foi bem. Mas eu pego assim, na lateral esquerda, por exemplo, os dois jogadores que tem o Internacional, tanto o Carlinhos quanto o Wendel, eles não são jogadores sanguíneos. Não. Eles são jogadores técnicos, não é? Mas que vai ser sempre aquele mesmo trem de jogo do início ao fim. Talvez precise de uma transfusão de sangue para jogar a Série B. Mas aí não sei se adianta isso, né? Não sei se adianta isso. Olha aqui, ó. O problema é fazer a transfusão com a cirurgia acontecer. Vamos botar o sangue de quem? Vocês participam conosco também através do Facebook. Nós estamos aí na página da TV Urbana, né? @TVU Play. E também do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Então vocês podem opinar pelo Facebook, o Diogo Rossi está atento ali, ou pelo WhatsApp 999 81 7700, 999 81 7700, que está aqui comigo para vocês participarem também. Aí já tem as brincadeiras aqui, Nelson, me permita. O Fernando de Gravataí, tá? Botou aquilo que está circulando nas redes sociais aí. A diretoria do Inter, preocupada com os últimos incidentes com a torcida colorada, mandou colocar placas nas laterais do gramado dizendo: não jogue nada em campo. Por enquanto, só os jogadores estão obedecendo. Principalmente aqui no Beira-Rio. O que acontece, né? Existe um estoque de piadinhas que foram usadas contra a torcida do Grêmio durante alguns anos, e isso aí está vindo de volta com juros. Isso aí a sorte do Grêmio, que a última vez que ele caiu não tinha rede social. Agora, essa aqui de não jogue nada em campo, na verdade, está, e começou a circular na internet, foi assim, do Palmeiras. Uma placa que tiraram depois da derrota para o Corinthians. Né? Eu escutei uma fantástica no final de semana, foi o seguinte: parece que o Internacional afirmou que não iria jogar a Série B. E continua não jogando. Essa também é muito boa, é filosófica, mas ela é profunda. O que me chamou a atenção, gente, foi que eu zapiei no final de semana as transmissões do Internacional, eu escuto um pouco no rádio, um pouco na TV. E na transmissão da Sport TV, um colega, que eu não vou me referir... Foi onde eu assisti. Classificou as contratações internacionais como esquizofrênicas no ano de 2017. Olha, perfeito. Eu achei, assim, uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo... O Lédio Carmona, né? Eu não me lembro. Acho que ele estava comentando o jogo. Estava comentando o jogo TV, sim. O jogo do Inter? Esquizofrênicas as contratações internacionais. Ou seja, vários jogadores... Inter e CRB? Inter e CRB. Não foi o Lédio Carmona, não. Não foi. Não, ele comentou no troca de passe depois do jogo. Ele comentou... Mas esse comentário que o Nelson está fazendo referência... Não, ele comentou das contratações. Não, durante a transmissão foi aquele menino, é o mais novo deles, Rafael, lá, que é muito bom comentarista.
Muito bom comentarista. Rafael Rezende. Mas o Lédio falou uma coisa parecida o que acontece? Troca de pai. O Internacional contratou vários jogadores para a mesma posição, sendo que com algum detrimento de qualidade, talvez. E quer mais. E assim, o Potker, que foi uma contratação sem nenhuma contestação, não está conseguindo jogar. O que se viu, o que eu vi Internacional contra o CRB foi a ausência total do D'Alessandro em campo. Não jogou, não conseguiu estar os dois. O que é mais incrível, né? O Inter fez o que todo mundo achava que o Inter tinha que fazer. Eu digo lá atrás, não um time sem alma. Não, colocou os jogadores, o Guto colocou os jogadores onde eles tinham que jogar, cada um na sua posição. Só que o Inter, mesmo assim, ele não é um time equilibrado. Não é um time, é um ajuntamento. Não, eu digo na formação, por exemplo. Eu continuo insistindo que Nico Lopes e Potker são jogadores com características muito semelhantes. Os dois gostam de jogar da direita para o meio. E, quer dizer, isso aí tem tudo para não dar certo, entendeu? Vai ser uma coisa complicada. E não é à toa que o Inter está pensando em outro atacante, embora a prioridade, na minha opinião, fosse outra. Mas, com todo respeito, os nomes que o Inter está articulando não são suficientes também, né? Grafite, Leandro Damião ou Ricardo Oliveira. O único nome que o Inter sonhou que daria resposta é o Ávila. Mas alguém viu o Ávila vindo jogar? Mas agora, olha, aí nós voltamos àquela... O Inter continua pensando... Agora, olha, esse gol, pelo amor de Deus, o Edenilson é outro que a gente tinha muita expectativa do Edenilson. E convenhamos, o Edenilson não está jogando absolutamente nada. Eu acho que nada. Esse lance aí é um lance primário para um volante que está fazendo uma marcação. É um 2-1 nas costas dele, pelo amor de Deus. Quer dizer, então eu sinceramente não sei. Jogadores que o Nelson falou agora no esse lance, se o jogador chuta de primeira, ele deu uma ajeitadinha. Se ele chuta de primeira, podia ter feito. Pelo menos o Edenilson é um pouquinho mais sanguíneo. Sim. Né? Um pouquinho mais. Tem isso aí, né? Agora o Wendel, que também estava ali, o Cláudio Vinck, que estava ali, a gente tem que trazer o Cláudio Vinck de volta, que não tem nada contra o Cláudio Vinck, acho que é um bom jogador. Constrangedora, entortada. Mas aí... Eduardo Ratinho passou pelo Inter. Quem era o da cobertura? Ratinho. Não, digo. Da cobertura? Era o Cuesta ou era o... Não, ali era o Klaus. Naquele lance era o Klaus. Era cobertura, né? Tava fazendo a cobertura. E para variar, falando em zagueiro, já mais um gol de cabeça, né? E podia ter sido mais pro CRB, hein? Sim. Podia ter sido mais. Mas aqui, ó, tem uma... esse lance, o Internacional tá tão sem moral... Foi dentro da área, né? Foi dentro da área. O Internacional está tão sem moral que não teve nem como reclamar desse lance do pênalti. Olha lá, ó. Mas isso é outra coisa importante, né, Rogério? Porque o time está jogando tão mal, é exatamente isso, que nem a torcida, nem os dirigentes, nem os próprios jogadores têm moral para reclamar do juiz. Mas que estão acontecendo erros, estão acontecendo. Tem que passar por cima. Ontem, no jogo do Grêmio, o juiz errou. Teve um pênalti igual esse aí, parecido. O jogador meteu a mão na bola, botou para escanteio. O único que reclamou foi o Edilson. Passou batido, ele bateu o escanteio, continuou o jogo, o Grêmio foi lá e fez. Para de grenalizar, porque. Mas é verdade. Eu vou te dizer, é uma sacanagem que tu tá fazendo, grenalizando a fase. Vamos falar do Grêmio daqui a pouco. A fase do Grêmio. Vamos falar de coisa boa, não fala do Grêmio. Olha o que o Bavaresco quer fazer. Grenalizar com a fase do Grêmio e a fase do Internacional. É a reação do jogador. Não, mas o Grêmio hoje pode passar batido. Se não derem um pênalti, o Grêmio vai lá e ganha o jogo. Tu tá sendo provalecido aqui no programa. Só para complementar a informação do Bavaresco, ontem a arbitragem deixou de dar 2 pênaltis para o Grêmio. Teve um outro, né? Foram 2, né? Esse eu me lembro na linha de fundo. Isso, o Edilson cruza para trás. O outro foi no final do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 para Ponte Preta. Cruzamento para a área e o Barrios é puxado sem bola pelo Marlon. Foi pênalti ali também. Bom, mas esse ainda vou dar de barato, porque são raros os pênaltis com certeza, marcados com assim, certeza. né? Só pro Palmeiras, né, Rogério? Aquele do Palmeiras foi ridículo. Não. O cara fez a falta no zagueiro e o cara tomou um soco. Mas o pênalti marcado pro Grêmio, a arbitragem me surpreendeu, porque não são todos os árbitros que dão aquele pênalti ali do Fernandinho. O do Fernandinho? Ele é pênalti. É que foi mas muito... é difícil. É que foi muito... Assim, ó, mas isolado. Eu peguei o lance ali, foi no momento. O sexto árbitro que fica atrás do gol, ele agora usa o mastro da bandeirinha.
Só, claro, não tem a bandeira, mas ele usa o mastro que tem o sinalizador, que aperta e, né, acaba vibrando no braço da arbitragem. Na hora, no lance exato, ele aperta e grita no comunicador 3 vezes, pênalti, 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 arbitragem, não titubeia e marca. Não, isso é tudo tática, nós já estamos falando do Grêmio agora. Já. Viramos o jogo aqui já. É até melhor que não se fale muito do Internacional, né? Porque os últimos acontecimentos do Beira-Rio... mas o jogo amanhã tá, e aí? Jogo de risco, né? Todo jogo internacional é jogo de risco, né? Amanhã é risco pela integridade das pessoas, né? Jogo de risco. Eu acho que amanhã não pelo jogo. Eu acho que amanhã não vai muita gente no Beira-Rio. Horário e clima. Frio, né, tipo? Horário e clima. Mas esse é o problema. Quem vai é que vai predisposto. Mas aí se vai o cara predisposto, tá lá a Brigada Militar que vai medir. Da última vez eles não ajudaram mas a minha nada. preocupação é quando tem os jogos que tem esse risco e que vai, seja de tarde ou seja de noite com um clima mais ameno, que vai o pai com o filho, né, com a esposa, né, com a filha. Aí é complicado, porque aí esses correm um risco muito grande. Agora, eu acho que amanhã vai estar um número menor de torcedores. Quem sabe o Inter com um estádio menos cobrador, digamos assim. O Internacional consiga ter tranquilidade para jogar, porque se tiver tranquilidade vai ganhar no Luverdense. Não, mas isso aí para um pouquinho. O Luverdense passou 24 horas agora viajando, né? Chegou agora há pouco, saiu ontem de manhã e chegou agora há pouco. Sabe o que eu acho? Quer dizer, acho que tem que ter... Eles viajam 350 quilômetros de Lucas do Rio Verde até Cuiabá. De Cuiabá não tem voo direto para Porto Alegre, foram a São Paulo pousaram em São Paulo. E deu banho hoje, chegaram 11h30 da manhã. Eu vou te dizer, eu acho que está precisando o Internacional fazer isso com o seu grupo, sabe? Acabar com essa história de voo fretado, pegar o hotel que a CBF designa lá, que é um hotel 3 estrelas, não é 5 estrelas, porque parece que o Internacional está em outra realidade. Não está na realidade do que ele está disputando. Mas será que isso não vai ter um reflexo negativo? Para quem? Para os jogadores. Imagina, eles já não estão jogando bem. Mas o que acontece? Eles já não estão bem. Vai piorar a situação. Alguém tem que chegar dentro do vestiário e dizer assim, mas vem cá, vocês não têm vergonha na cara? Eu concordo. Eu acho que funciona, mas... Vocês ganham o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do que os caras estão ganhando, vocês estão tomando... Não tem noção. Não tem noção. A folha de pagamento do Luverdense hoje... O Inter só está na Série B quando está dentro de campo. Mas acho que corre o risco, eu acho. Exatamente. Cadê aquela foto? Está à disposição. Então vamos botar a foto aí. Mas, Diogo, o que acontece? Tira da praia? Tira do Hotel 5 Estrelas. Morangos do Nordeste. Tira do Hotel 5 Estrelas até voltar a ganhar. Claro. Olha lá. Eu temo que tenha o resultado adverso. Essa foto, ok. Foi antes do jogo? Não, foi depois do jogo lá contra o Ceará. Isso, depois do jogo contra o Ceará. Mas foi antes do jogo do Ceará. Não, tudo bem. Era folga, vai todo mundo pra praia, tudo. Aí você olha a foto desses jogadores, o que parece? Que tá tudo às mil maravilhas. Entendeu? Todo mundo sorridente, uma alegria. Aí eu vou lembrar uma frase que é atribuída, e me parece que é realmente dele, do ex-presidente Fábio Koff do Grêmio, que dizia o seguinte: se você não sabe por que ganhou, não vai saber por que perdeu. O Internacional não entendeu como é que ele ganhou do Ceará. O Internacional não se deu conta que ganhou do Ceará jogando um pouquinho melhor em relação a quem? A ele mesmo. O que não quer dizer absolutamente nada. Foi o Ceará que sucumbiu contra o Inter, não foi o Inter que melhorou. E como é que foi o lance que originou no início do jogo uma cobrança de lateral? Se desarvorou o Ceará e tomou um segundo gol quase na sequência. Igualzinho o que ele fez com o Juventude. E depois, como é que foi o jogo? O Ceará teve oportunidades, o Internacional só voltou a ter oportunidade no final, no contra-ataque, que errou todos, diga-se de passagem. Mas a zaga do Internacional jogou bem aquela partida. Mas que zaga do Internacional jogou bem contra o Ceará. Eu não sou defensor. Por mim, nenhum desses dois zagueiros pretensamente titulares do Internacional jogaria. Psicologicamente, a zaga do Inter naquele jogo estava mais tranquila. A zaga do Internacional jogou bem uma partida. Como é um time irregular, joga bem uma, falha em duas. Mas tudo que é ruim pode piorar. Mas é nossa obrigação dizer o que a gente acha. A zaga do Internacional jogou bem contra o Ceará. Ok. Jogou mal contra o Criciúma? Não. Mas jogou muito mal contra o CRB. É um time irregular, gente. Mas pensa é um time em formação. Nós estamos em 15 de... Hoje é 17 de julho. 17 o Internacional tem um time em formação. Mas é por isso que essa talvez... é a crítica. Mas é por isso que talvez o extracampo
tem uma função primordial, né, no jogo do Inter. Com certeza. Pedagógica. Então, quer dizer, daí eu volto a afirmar aqui, que, claro, né, não estou toda hora aqui, na primeira vez que eu venho aqui, mas para os amigos eu afirmo isso. No futebol tinha que ter resultado. Pagar conforme o resultado. Se tu aqui não vender... Por produção, se tu não vender a tua mídia, se tu não vier aqui, não trabalhar, não correr atrás, o Bavaresco lá atrás, todo mundo aqui que é um pouco autônomo, corre atrás para ganhar dinheiro. Agora, tem que ter resultado. Alguns contratos de alguns jogadores, o contrato não era do Douglas? O do Douglas assim? Ainda é assim. Só aumentou o tempo de contrato. Claro. O do Nilmar vai ser assim no Santos agora também, por produtividade. Mas tem que ser para mim tem que ser todos os jogadores. O maior exemplo disso aí é que eu acho o seguinte, ó, o Internacional, que eu falei aqui, pode ter passado batido, mas é o que eu sinto. O Inter só está na Série B dentro do campo. Fora do campo, ele continua na Série A. E nos gabinetes do Beira-Rio... Nem dentro do campo ele está na Série B, né? Não, eu digo assim, na competição. Tá? Agora aqui, ó, também não. No seu interior, ele não se vestiu de Série B. Mas ele acha isso que não é humilhação se vestir de Série B. Eu acho que o Inter acha que está na Série A. Pois é. Sim, porque montou um time para a Série A. Talvez na Série A o Inter estaria bem. Não só o time, né, Thiago? A mentalidade de todos. Sim. Não só o time. Sim. A mentalidade não da torcida. Mas quem monta o time é lá. A mentalidade é dada justamente pela direção e pelo discurso. Mas o discurso foi esse. Um time de Série A para jogar a Série B. Exatamente. Esse foi o discurso. Mas é um erro. Só que não existe isso. Não existe isso. A Série B é a Série B. Segunda-feira passada, nós estávamos aqui comentando e fizemos crítica a alguns colegas do nosso setor de imprensa que disseram que o Internacional fez uma boa partida contra o Criciúma e conseguiu um resultado aquém do esperado, que foi o empate. Gente, aquilo foi o melhor que o Internacional colocou em campo, o time titular, entre aspas, que repetiu contra o Ceará, né? Internacional, gente, repetiu contra o CRB, foi o mesmo time. Não jogou absolutamente nada. Sim, mas contra o Criciúma não teve também. rendimento. Mas vem cá, Nelson. Mas todo mundo que disse que o Internacional tinha tido uma grande melhora. Não, todo mundo não. Eu, inclusive, critiquei aqui. Nós criticamos aqui, porque o Internacional... O Rogério, aliás, criticou bastante. Pelo amor de Deus. Com certeza. É tu que consegue ver melhoria no Internacional que a gente não enxerga. Não, acho que eu vi a melhoria da morte. Pode ser a melhora da morte. O fato é o seguinte, o Internacional continua com um problema crônico que quando toma o gol primeiro, essa incapacidade de reagir na adversidade. Entendeu? Isso é uma coisa... Tanto que contra o Criciúma falta de maturidade lá no... Conseguiu de um gol de cabeça aos 40 e Tu acha que é só maturidade do time? Tu acha que esse time vai ter maturidade? Acho que faltam várias coisas. Falta time. Eu acho que não falta só time. Cansou, né? Eu ia comentar isso. Aliás, não jogou nada. Esse é um capítulo à parte que a gente vai abordar logo em seguida, logo após a mensagem do Zafari. Estamos na hora do almoço. Você já almoçou, não almoçou ainda, mas veja bem. Equilibre a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo o que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sesc-rs.com.br. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. E o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Aproveite no Sesc. Bom, essa questão aí levantada do D'Alessandro. O D'Alessandro tem condições físico-atléticas de suportar uma Série B ainda? Tem. Não jogando todos os jogos. Não jogando todos os jogos, não como titular de todos os jogos. Thiago balançou a cabeça aqui. Não, eu defendo o D'Alessandro, sempre defendi o D'Alessandro. Acredito que se o D'Alessandro tivesse ano passado, nós não teríamos caído. Acredito que ele faria uma diferença, principalmente na Série A. Mas ele já está cansado. Ele é o tipo de jogador que pode ser útil no vestiário, pode ser útil na formação tática do time, mas não é mais jogador para começar o jogo. Por que não investir nesse garoto, no Juan?
O Inter não tem mais categorias de base, não tem mais um que diga, esse é um grande jogador, como o Grêmio tem. Vários jogadores que vieram das categorias de base. Os jogadores que vieram das categorias de base do Inter são forçados a jogar bem, não jogam bem, acabam indo para outros times, como está o Andrigo aí fazendo gol no Atlético Goianiense. E a gente não investe aqui da maneira como deve investir, com tranquilidade no jogador. Agora, claro, não vamos jogar toda a responsabilidade no Juan, mas também não podemos mais jogar toda a responsabilidade no D'Alessandro. Porque senão ele também... Parece que ele também não tem mais força com os colegas, porque não demonstra em campo, né? Por quê? Porque ele não tem... O Nelson sempre fala na companhia, nas parcerias. Eu acho que no ano passado, quando o D'Alessandro foi embora, na despedida do Alessandro contra o São José, disse, a partir de agora o Internacional passa a ser um time comum. Foi o que se viu. O Inter de 2016 foi um time comum, medíocre, vamos chamar assim. Abaixo do comum. Abaixo do comum, né? Aí o que aconteceu? Bom, o D'Alessandro volta, vamos lá encarar a Série B. Mas não pode ser assim, Quem é o melhor jogador Internacional, tirando o goleiro? Quem foi o melhor jogador do Inter até agora? É difícil. Não, quem foi o melhor jogador Internacional? O melhor? D'Alessandro. Ou seja, é a reserva técnica, vamos chamar assim. O Inter... Mas não pode ser assim, Nelson, porque ele já está no fim da carreira. Mas ele é o fora de série ainda. Mas aí agora, vem aquela história de parceria. Se não tiver um time que... facilite a vida do D'Alessandro, ele vai sucumbir. Ele não pode ser o salvador. Não, ele não pode vir buscar a bola na zaga, gente. Ele não pode vir buscar a bola na zaga como ele vem fazendo. O Inter só que vocês verem o Camilo. O Inter que é o Camilo do Botafogo, né? Não, mas por que o Camilo sairia do diferente. Botafogo? É que ele tá sem espaço, né? Não, mas não vai deixar de jogar uma Libertadores, eu acho. O empresário do jogador confirma que está conversando com o Internacional para ser negociado. Troca pelo Sacha, né? São duas trocas, na verdade. O Inter cederia o Sacha e traria o Camilo mais o Emerson Santos, o zagueiro da base, né, que está despontando aí como uma opção. O fato é, a negociação com o Camilo só avança a partir de amanhã, porque hoje o Botafogo joga contra o Sport e o Camilo voltou a ser relacionado. Vai ficar no banco de reservas hoje. Não tem limite, porque Série A e Série B não tem. O empresário só pediu que o negócio avançasse a partir de amanhã para ver como vai ser a situação do jogo de hoje. É aquela coisa, também está na expectativa. Técnico também, né? É a expectativa dele para saber como é que vai ser o jogo. Eu acho que é muito mais isso aí. É a pressão no técnico lá. Claro, mas o Jair não sente essa pressão. O Jair está muito bem, 80% de aproveitamento. O Camilo no outro jogo, o Camilo também entrou. Entrou. Então o Camilo está integrando. É a mesma situação. Por que o Leandro Damião sairia do Flamengo para voltar para o Internacional? Leandro Damião não jogou contra o Grêmio no meio da semana? Sim. Jogou. Daí tem aquela coisa, não, vou voltar para o Internacional, mas tem que ser titular. Aí chega aqui, não joga nada. E com um caminhão de dinheiro também. Seria caro. Seria muito caro. A gente sabe que isso o Damião é o reserva imediato, não é o Felipe Viseu. O reserva imediato hoje do Guerreiro é o Damião. Então ele vai deixar de ser o reserva imediato no Flamengo, na Série A. Para vir para cá? Para vir para o Inter, para ser o reserva imediato. Eu acho que dessas conversas todas que estão surgindo aí, a única que pode se criar, e vou dizer infelizmente, porque para mim não está jogando mais nada, é a do Grafite. Mas já descartado? É um jogador descartado, mas essa tarde o Inter vai fazer uma avaliação de nomes. Estão na lista esses três nomes. O Camilo é um problema, eu acho o Camilo um jogador interessantíssimo. Acho bom jogador. Foi teve bem uma na grande Série B com a Chapecoense. Na Série A, o ano passado, o Botafogo jogou muito. Também. Fez um golaço contra o Grêmio lá naquele estádio onde joga o Flamengo. Só que ele não está numa fase boa e eu acho que tem alguma coisa de comportamento. Pode ser. Que eu ouvi falar e tal. Então, assim, eu não sei se é um tipo de jogador para o momento do Inter. O Inter precisava de um cara assim com um senso que pudesse ser um líder ao lado do D'Alessandro, como falou o Nelson, de parceria, não parceria apenas na técnica, mas aquele cara assim como sabe, que tem aquela autoridade para. Sabe que o Internacional não poderia buscar um grande zagueiro, um xerifão, talvez? Não vejo necessidade. Sei, eu vejo necessidade. Eu não vejo. Klaus e Cuesta são suficientes para a Série B. O problema é que o Inter não tem um sistema de jogo. O D'Alessandro cansa porque é vítima do sistema do Inter, que é ridículo. Para jogar a Série B. Mas não para ultrapassar para a Série A.
Não vejo. O Diogo, tem que subir em quarto. Diogo. Tem que subir em Internacional quarto. tem sétimo, oitavo? Não. O Internacional tem que ser campeão. Cara, não, o tem que Grêmio subir. na Série Agora B tem que tinha subir. Domingos e Pereira. Agora tem que subir. Isso aí. Domingos e Pereira. Tem que ser campeão para chegar em quarto. Se a gente começar já aqui. E o Pereira tem que chegar em quarto para chegar em sexto. O Pereira, nos tempos do Grêmio, não jogava mais. Qualquer um desses dois está no Inter hoje? Sim, mas o Pereirão. Mas claro, é isso. Cara, olha, eu vou dizer o seguinte. Então por que mandaram o Paulão embora? Então? Mas a gente já falou aqui que foi um erro. Nós cansamos de falar. Era um jogador insuficiente no aspecto técnico, mas era o único que era um jogador da posição ali. Eu acho que eles dão conta, Klaus e Cuesta. Agora, eu vou te dizer o seguinte. Eu entendo que não, mas de qualquer maneira, todo o zagueiro argentino que eu conheci tem uma característica. Vamos pegar o Kahneman. Chegador, em posição. O único argentino que não tem isso, o Internacional contratou, que é o Cuesta, que é um jogador técnico, um zagueiro técnico. Não, e eu comentei aqui que o Grêmio não contratou o Cuesta por isso, porque ele não tinha essa característica de... Mas aí o Cuesta não foi um jogador colocado na seleção argentina olímpica acima dos 23 anos para ser o líder da seleção da Argentina na Olimpíada do Rio de Janeiro? Foi. Não foi? E como é que foi a seleção da Argentina na Olimpíada do Rio de Janeiro? Malo. Muito malo. Aí é que eu digo, Thiago, como é que os dirigentes do Internacional não analisam o perfil de jogador? Quer dizer, ou os dirigentes do Internacional estão muito equivocados, é aquela história que não tem a consciência da competição, eles, né? Ou então eles estão muito certos, daqui a pouco o Internacional vai começar a jogar um futebol esplendoroso. Mas Tomara, né? Em 14 rodadas, 5 vitórias. Só nos resta torcer aqui, Thiago, a gente chega a todo mundo errado. Mas aí eu vou lembrar para vocês do nosso fantástico Aparício Torelli, né? O Aporelli. Auto-intitulado Barão de Tararé, né? Da onde menos se espera. Um gênio acima de seu tempo. A Batalha de Tararé que nunca saiu, por isso que ele se intitulou Barão de Tararé. Que ele dizia... Da onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Da onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada. Só nos resta rezar, então, Colorados. Olha, nós vamos falar do Grêmio na sequência, atender os telespectadores também aqui. Vamos à mensagem do Banrisul e nós continuamos aqui com o Virando o Jogo. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Ô Nelson, você que é o garoto sorriso aqui do programa, né? Onde é que você... Ultimamente não tenho sorrido muito com o time, Não, você sorri sempre, né? Tá sempre de bem com a vida. Mas se você quer voltar a sorrir, você sabe que voltar a sorrir é com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Faça já a sua avaliação. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 3046-3660 e Canoas, telefone 3428-4332. Volte a sorrir com a Big Odonto. O Rodrigo da Big Odonto segue sorrindo com o Grêmio dele, né? Segue sorrindo. Bom, mas a questão do... Agora, nós estamos falando dos telespectadores aqui, eu tinha visto um... Vai primeiro no Facebook aí, claro. Diogo. O Paulo... Eu quero achar aqui o... Paulo Marcelo diz assim da Silva: o meu Grêmio de 2005, com elenco limitado, tinha mais raça e mais vontade que esse time do Inter, disse ele aqui no Facebook. O Benhur Dias está discordando da gente aqui quanto ao D'Alessandro. Claro que o D'Alessandro cansa. Pelo amor de Deus, o cara se movimenta por todo o campo procurando o jogo, está armando o time sozinho, está sozinho no meio campo. Mas então ele está concordando. Daí ele diz assim, e vocês vêm dizer que ele está cansado? É fácil bater no Dali, é fácil falar, analisem o jogo. Tá mas ele termina o jogo. Aliás, ele às vezes nem consegue terminar o jogo, porque cansa, exatamente por tudo isso que ele faz. Ninguém diz que ele não faz. E ele está cansado também, que eu quis dizer, de tentar. Sim, de tentar sozinho e não ver a parceria. Ele está cansado de ser a garra do time, o D'Alessandro vem buscar a bola na zaga, o time é torto.
É isso? Não tem mais perna para fazer isso. Nesse sentido, é até um elogio ao D'Alessandro. Mas é algo também que a gente precisa pensar, porque se a gente ficar só na dependência do D'Alessandro, não vai para frente, entendeu? Não vai acontecer. Até porque o D'Alessandro inspirado, ele é capaz de ganhar um jogo pro Internacional. E outra coisa, o treinador está aí para resolver esses problemas. Puxando o assunto agora, já que nós vamos falar de Grêmio, o Grêmio perdeu primeiro o Douglas no início do ano. Mas quem é que te disse que eu estou falando dele? Aliás, vocês dois, tu, Bavaresco, e tu, Nelson, são as Renatetes aqui do programa. Não, mas eu vou falar. Vocês Renatete, de onde? Renatetes. Por quê? Porque vocês incorporaram o discurso do Renato. Vocês incorporaram que o Corinthians ia despencar, que o Corinthians ia tropeçar. Não. Esse discurso não é do Renato. Eu falei isso. Eu disse que a campanha do... o Renato que é Neucete, então. A campanha do Corinthians, ela é irreal, ela é surreal. Entendeu? Agora, se o Renato concorda com o que eu falei... Viu? Ainda é. Porque ontem eu estava vendo o levantamento pro Corinthians cair na real, digamos assim, tá? Porque assim, uma coisa precisa ser... essa não é a real do Corinthians. Calma. Deixa eu usar o verbo. É que assim, a campanha, o que diz o matemático, nosso amigo Tristão? Campanha de campeão é 2 pontos por partida em média. Termina o campeonato com 76 pontos. Claro, já teve campeão com mais, eu sei disso. Mas tudo bem. A campanha ideal, como diria o Brizola, 76 pontos. Quantos pontos o Grêmio tem hoje? Quantas rodadas foram? 14 rodadas, 28 pontos. 2 pontos por rodada. Aliás, por partida, desculpe. O que acontece? O Grêmio está com uma campanha de campeão. Só que a campanha do Corinthians é de super campeão. Entendeu? O Carilli brincou com isso. O detalhe é o seguinte: o Grêmio é o campeão do resto. Sim. O Corinthians é o campeão brasileiro, o Grêmio é o campeão do resto. É que o Corinthians ainda está... Você não tinha escutado, ele é campeão do resto? É, campeão do resto. O Corinthians ainda está com uma curva muito acima do normal, porque ele, para cair... Para esse aproveitamento do Grêmio, ele teria que reduzir o próprio aproveitamento de 90%, 88%. É muito difícil. Para 54%. Entendeu? Ou seja, começar agora nos jogos, a cada 3 jogos ele perder 2 e ganhar 1. Agora, até ano passado, o campeão do resto da Vaguete, né? Até ano passado, campeão do resto da Vaguete. Agora a gente está fazendo... O Internacional era campeão de tudo, agora eu vi campeão do resto. Olha aqui, achei campeão do resto era mais pra título. O Carilli brincou com isso que o Bavaresco disse. Disse que o campeão brasileiro vai fazer 73 pontos, o Corinthians vai fazer 76. Foi o que ele disse, na coletiva pós-jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense. Isso é futurologia também, né? Ele disse que pela projeção de pontos que estão fazendo agora... Eu acho que o Carilli ele estava indo melhor quando ele estava menos... Vocês já notaram uma coincidência de 2005 para agora? 2005... Era Corinthians e Inter. O Inter disputou com quem, o brasileiro? Com o Corinthians. Muito parecido. A diferença... Mas ele disputou com... Tinha mais gente. Não, mas no final do Flamengo também. Era só mas calma, o campeonato não acabou ainda. Não era arbitragem. 2005... Foi o tribunal. 2005 foi... Sveiter, somente o seu Sérgio Sveiter. Era uma quadrilha inteira. Era só o seu Sérgio Sveiter. Não, o que ele quis dizer da arbitragem foi que o juiz aquele, que agora eu me esqueci o nome. O Edilson Pereira. Foi o Edilson. Que teve os jogos anulados. O Edilson Pereira de Carvalho. Por isso. Edilson Pereira de Carvalho. E quem é que deu o pênalti do Tinga lá? Esse foi um erro do justo contra o Corinthians. Estavam juntos. Não, mas vocês... É uma quadrilha. Tinha que todo mundo preso. Não, ali... Eu tô falando do tribunal. Não, mas ali envolvia o Kira Jorabichã, mas a coincidência que eu não quero que aconteça é de 2006. Kira Jorabichã. Outra quadrilha. De 2005, tudo bem. Mas sem tirar... Escuta, Kia, Jorabichã, então era uma quadrilha internacional. Foi o Kia que está negociando jogadores na Europa agora. Aí a rodo. Mas o Kia era o braço direito no Brasil do russo, do Abramovich. Abramovich? Abramovich. Que era o que a gente sabe do máfia do petróleo, aquela história toda, enfim. E que tinha que valorizar os seus ativos que tinha trazido para o Brasil para depois mandar para a Europa. E conseguiu. Que era o Mascherano e o... E o juiz era o Márcio Rezende de Freitas, né? Que encerrava a carreira. Não, mas tem um detalhe. Vocês não lembram quem era... Toda a quadrilha. Não, vocês não lembram quem era o outro árbitro que estava envolvido, que foi citado junto com o Edilson, e que aí... O Milton Neves fez um programa inteiro em rede nacional para defender esse árbitro. Romano, Não, senhor. Não, o que era colega dele, né? Na bancada, o
Não. O Unha de Cavalo, aquele? O Godoy? Não. O árbitro que estava, se vocês puxarem o noticiário lá naquela época, Heber Roberto Lopes. Era o árbitro que estava também citado nessa história. Depois operou o Internacional em 2009. Só fazer uma lembrança. E operou a gente agora, não foi ele? Não era foi ele no jogo agora. Só uma lembrança positiva, né? Não termina. Fazer uma lembrança positiva para o torcedor do Inter desse ano, né? Desse ano de 2005. O Inter poderia ter sido campeão, né? Só não foi porque na última rodada não conseguiu o resultado que precisava, que era a vitória diante do Curitiba. Sim, na verdade, o Diogo tem razão, as pessoas esquecem. Mas ele tem que lembrar também disso. Não joga futebol. Tá, mas aí foi culpa do Inter, nesse caso. Não, porque aí o Corinthians ia ser beneficiado na rodada. Do Curitiba, tinha que ser ia chover 5 pênaltis na rodada. Mas o Corinthians perdeu na última rodada. Perdeu. Mas aí já estava decidido, gente. Já estava decidido. 6-0. Mas é a prova de que o Inter era muito mais time que o Corinthians. Claro. É isso que eu quero dizer. Porque no outro ano foi campeão da Libertadores. Tanto que conseguiu chegar e quase ser campeão, mesmo sendo roubado. O fato é o seguinte, voltando ao que nós estávamos falando ali no início, o Corinthians ainda é favorito para ser campeão, isso foi dito aqui, não é nenhuma novidade, todo mundo sabe. Mas ele não vai terminar com aproveitamento de 90%. Não tem como. Não vai. Agora ontem o Renato foi isso que o muito Renato malandro, dizer, né? Talvez ou de propósito ou sem querer se expressou mal. Né? Quando falou antes. Ontem ele foi malandro. O Renato não sabe qual é a diferença em despencar e tropeçar? Sabe. Bom, mas psicologicamente funcionou. Claro, o Renato é muito esperto. Olha que o Fernando O diz aqui, pelo andar da Série B, não faltarão emoções até o final do campeonato. Com certeza. Cadeira elétrica até dezembro. Qual é a última rodada? Isso que o Thiago disse aqui, eu falei no início, vocês lembram aqui? O Diogo e o Nelson lembram bem. O Internacional tem obrigação de ser campeão da Série B. Com certeza. Campeão. Mas essa agora é a tem que subir, só, na minha visão. Só para lembrar, é campeão moral, né? Os clubes grandes... É campeão moral. Os clubes grandes que disputavam a segunda divisão e que nessa rodada estavam na mesma posição, com a mesma pontuação do Inter. Só 2. Em toda a história dos pontos corridos, desde que existe 2005 para cá. O Atlético Mineiro, aliás, 2006, porque 2005 eram 22, né? 22 era o Grêmio. Então, o Atlético Mineiro estava na mesma posição do Inter, com o mesmo número de pontos, e o Botafogo, acho que em 2008. Foi vergonhosa a campanha do Botafogo em 2008 para subir. Então, assim, só para ver, todos os demais grandes que caíram, inclusive o Vasco, que caiu 3 vezes, se não me engano, sempre esteve à frente dessa posição nessa altura do campeonato. O Vasco foi o primeiro colocado no campeonato. Subiu em segundo ou terceiro, né? Agora em terceiro. Terceiro ou quarto? Terceiro, a Bahia foi quarto. Ele teve em quarto enquanto estava perdendo para o Ceará, depois virou o jogo. O Avaí foi vice-campeão. Ou seja, a campanha internacional é vergonhosa. Jogo. O pessoal mandando recado aqui no Facebook, até vou te dizer que o meu travou agora, e os recados não chegam. Vamos mas esse aqui é o problema de um time de Série A jogar Série B. Parâmetro é diferente. O Mauro Laudes, boa tarde. Amigos, enquanto não tivermos um meio-campo equilibrado, 2 volantes mais 2 meias, naturalmente a bola, problema de muitos, não chegará ao ataque. Porque eu tenho insistido aqui, para o D'Alessandro conseguir jogar, o Internacional não pode ter 3 volantes. A não ser que 2 desses 3 volantes fossem como o Paulinho, de chegar muito à frente, como era o Elias, que ainda no Atlético Mineiro está chegando, fez gol, inclusive, na vitória do Atlético. Paulinho e Tony Kroos serviria, né? Pois é, mas tinham que ser volantes absolutamente de exceção. Volantes quase meias atacantes. Senão o D'Alessandro não vai conseguir jogar. Não, é verdade. Botar 2 atacantes só e querer que ele jogue. Outra característica que atrapalha um pouco o Inter, apesar de quando está jogando todos, Dourado, Gutierrez, Edenilson e o D'Alessandro, todos serem jogadores de boa condição técnica, eles não são passadores. Tirando o D'Alessandro, são carregadores de bola, todos. O Dourado ele tem um lançamento longo e um passe curto. Ele não tem aquele passe. Eu discordo de ti. Eu acho que o Edenilson ele passa bem a bola. Não, mas ele carrega. Não está jogando bem. Não, ele é um carregador. Não é que ele não passe mal. Eu não falei que ele passa. Ele não usa muito essa ferramenta. Ele carrega mais do que distribui. Ele é mais, por exemplo, para comparar com o jogador do Grêmio, analisando de novo, ele é mais Jailson do que Arthur. Ele carrega a bola.
Ele gosta, o Edenilson. Mas o Arthur carrega. Mas o Arthur carrega demais. Carrega, mas passa. Mais do que o Jailson. O Jailson é um cara que pega a bola e vai. Carrega. É uma característica semelhante a do que eu vejo que a diferença do Arthur é o seguinte: o Arthur é um jogador que se movimenta ele retém a bola, meio não é que campo. ele carrega, ele retém. Não, tudo bem, mas ele limpa a jogada para fazer o passe. Sim. Ele se movimenta em todo o meio campo. Sim. Diferente do Jailson, diferente do Edenilson, que jogam numa faixa de... São parecidos. Eu acho que falta muito para o Internacional. Falta muito. Falta um pouco desse sangue, digamos assim, para o nosso técnico também, né? Tudo sempre muito, né? Pois é. Não, e para os diretores também, né? Quando todo mundo. Tu vem para uma coletiva e aí tu não mostra uma indignação com o resultado. Quer dizer, a torcida, a minha esposa é colorada, ela fica louca, entendeu? E aí tu vai o diretor na televisão e aí dá uma entrevista. Ontem esteve em Porto Alegre um treinador que subiu o Palmeiras, subiu muito bem o Palmeiras. Gilson Kleina. Quando que o Gilson trabalhou aqui? Ele trabalhou, ele falou isso ontem. Foi no Juventude? Ele até falou. O Gilson foi no Juventude. Ele fez referência, mas eu não lembro. Ele falou na entrevista. Aliás, logo em seguida nós vamos falar sobre isso também aí, da entrevista dele, mas entrevista do glorioso Aranha. A mensagem do Sesc, voltamos na sequência. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A Vera fica louca. A minha mulher falando a minha... As declarações dos dirigentes internacionais. Olha, para você que é servidor público e aposentado do INSS, está precisando de dinheiro extra, faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Então, servidor público e aposentado do INSS, precisando aí de um dinheirinho extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. O Gilson Kleina esteve no Caxias, só para... Isso, 2012 até 2014. Isso, muito bem. Acho que o treinador subiu o Palmeiras, né? Falando em treinador, um abraço para o Yuri Pereira, que esteve aqui, está na nossa audiência, Luiz Carlos Teixeira, o Rafael Bita Raman e o Gilson Piber, lá de Santa Maria. É um abração para o nosso colega, Gilson Piber. Quem está conosco aqui também, o João Amaral, parente. Família sempre apoiando, tá certo? O Márcio Tozon, o Márcio que é cinegrafista, está no Internacional. Está no Inter, grande Márcio. Márcio Tozon, excelente cinegrafista, está lá na TV Inter, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá. Sofrendo com o Internacional também, né? Isso aí. Mas o que passa na cabeça desse... Não sei nem como qualificar esse jogador aí, o Aranha. Pois é. Sabe? Quer dizer, para quê? Assim, eu acho até que você sabe que o Grêmio colocou uma câmera focada só nele. Fez uma reunião com as torcidas, sabia. O Aranha já jogou aqui o ano passado. Sim, no 0-0 contra o Santos. Não houve nenhum problema. Não. Aliás, bem diferente de ontem. Ontem eu não sei, me pareceu que o Aranha veio um pouco, não sei, diferente do que ele veio. Então eu vou te dizer porque, na minha opinião, ele entrou em campo e viu aquele cartaz que tinha lá em apoio a ele, que o torcedor do Grêmio fez, e que eu acho que foi um equívoco do torcedor, que teve a melhor das intenções, aquele rapaz ou aqueles rapazes, sabe? E aí fez crescer esse cara, esse Aranha na parada, sabe? Não deveria jamais ter ido o torcedor com aquele cartaz lá. O Aranha é vítima de um crime, fato. Sim. É fato, acho que isso não tem o Grêmio já foi punido. Exatamente. Mas ele não precisa ser punido o resto da sua existência. Agora, e cada vez que o Aranha vier aqui, o Grêmio tem que... Com todo respeito a ele, né? Eu acho que nem a condição da torcida, a torcida vaiou, né? E aí ele fez uma alusão que teria sido ao fato da exclusão. Tudo bem, agora eu acho assim, Aranha, com todo o respeito a você como pessoa, você foi homofóbico com jornalistas há cerca de 2 meses. E agora prega moral contra o racismo. Mas o pior... Eu acho que tudo é crime, uma coisa não está relacionada à outra. Ele chamou todo mundo aqui no Rio Grande do Sul de racista. Isso, e depois disse isso. Só por ele. Ele é vítima de um crime, isso é fato. Eu sinceramente... Não, e ele quis consertar e piorou quando ele diz assim, mas não é só aqui na Arena.
Em tudo que é lugar aqui no sul, daí piorou. Na região sul, todo mundo foi chamado. Pegou Paraná, Santa Catarina. Inclusive o repórter que fez a pergunta para ele, que foi o César Fabris, que é negro. Ele chamou todo mundo aqui, ele generalizou, botou todo mundo no mesmo balde. E ele foi vaiado conceito pela de vida, pessoa que ele é. Vê a expressão que ele usou. O conceito de vida aqui é esse. Meu Deus. Não, foi terrível. Foi abaixo da crítica. Ele foi vaiado pela pessoa que ele é, não pela cor. Uma pena que... Se tivesse havido um problema, digamos que não fosse racismo, fosse outra coisa, e ele fosse branco, não fosse negro, e viesse aqui, ele seria vaiado também. Pela animosidade que se criou entre ele e a torcida. Os caras que vaiaram ele ontem não vaiaram por causa da cor da pele, vaiaram por causa da pessoa dele. Do clima. Vamos avançar um pouquinho. Pela situação que foi criada por ele, vamos que teve a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Daqui a 2, 3 anos, tu és dirigente de um clube daqui. Tá dirigente para contratar um goleiro. Goleiro. Tu quer um goleiro, precisa de um goleiro. Esse eu não vou trazer. Esse não vai jogar aqui no Sul. Ou seja, ele trancou uma porta da vida dele. Já está no fim da carreira. Não, mas se dependesse do Inter, já não queria de qualquer jeito. É uma pena só que... joga eu brinquei um pouquinho, porque o mundo está muito chato, né? Ou é mimimi, ou é politicamente correto. Então é um pouco de cada, né? Mas se tu fosse dirigente da Exalta, tu não contrataria nem o Aranha, nem muitos que estão aí. É uma pena só. Eu acho o assunto extremamente relevante, né? Falar sobre é um assunto difícil. Essa questão cultural que nós temos, não são os gaúchos, é o Brasil como um todo, né, e outros países também, mas é uma pena que no fim do jogo, um jogo que o Grêmio venceu, que o Grêmio soube lidar com uma adversidade que foi ter saído perdendo em casa, se falou mais de uma... Mas é isso que eu estou falando, mas aí é que eu digo que foi o grande erro desse rapaz ter levado o cartaz. Não tivesse havido aquele cartaz, ninguém ia explorar o assunto, como da outra vez que o Aranha esteve aqui, pós o episódio, não aconteceu nada. Ninguém deu bola. E hoje em dia todo mundo é especialista de tudo, né? Daqui a pouco aqui a gente começar a falar de política, começar a falar de medicina, começar a falar... é futebol, fala do jogo, entendeu? É a mesma coisa agora esses artistas todos aí falando sobre política. Tem um monte de artistas se queimando por bobagem. Perdendo o público. Perdendo o público. Mas cuida, né? Alguns nem grandes artistas são, né? E vem nisso aí a possibilidade de se projetar. Exatamente. O Aranha podia ter se destacado pela grande atuação. Exatamente. Mas perdeu essa chance também. Não, e ele não teve culpa nos gols, não jogou bem nem mal, entendeu? Ele teve uma atuação normal. Foi ele? Foi ele? Ele nunca foi um grande goleiro, na minha opinião. Não, um grande goleiro. Eu não sei nem como foi jogar no Galo. Jogou no Galo um tempo. Jogou no Santos um tempão. Jogou no Santos, no episódio aqui. Mas enfim. Chega de Aranha. Esse Aranha, né? Ontem o Lucas Barrios... Ou essa Aranha, né? Ou essa. Aliás, assistiu o Homem-Aranha sábado à noite. Eu vi o Juliano Amaral dizer isso. Viu a última versão do Homem-Aranha, que não tem nada a ver com esse aranha, nem com as outras. Bom, gostou? Muito bom. Do Homem-Aranha, tu gostou? Muito bom. Ontem o Lucas Barrios fez os 2 gols aí que ajudaram o Grêmio na virada, né? O Everton fechou o placar e com os 2 gols marcados ele chegou a 16 gols. À disposição aí, André. Vamos colocar os lances do jogo do Grêmio. Ele chegou a 16 gols no Grêmio. Junto com o Luan, eles marcaram 30 gols no ano. E o Lucas Barrios chegou a um número incrível, né? Ele precisa de um jogo para marcar um gol. 105 minutos, para ser mais preciso. Mais ou menos a duração de um jogo. É um jogo e 15 minutos. Um jogo e 15 minutos. É isso aí. Então, assim, realmente... Jogo com prorrogação. Tá aí o fazedor de gols que o Grêmio tanto queria. Ele chegou... O que eu ia comentar aqui sobre o que o Thiago falou no início do programa sobre produtividade. Esse cara confia no Taco, porque ele fez um contrato com o Grêmio de 1 ano. Isso, tá acabando já. Diminuiu o salário dele, porque ele acreditava nele. E o Grêmio já está tentando renovar o contrato dele, até para o torcedor com certeza ele vai querer se valorizar, enfim, tem direito, é justo. Né? Ele é profissional. O Grêmio está tentando manter 3 jogadores já para a próxima temporada. Barrios,
Bruno Cortez e vai comprar o Michel. E o Barrios, ele é Olha aí o lance aí do uma infelicidade do Thierry. Ainda bem que o Grêmio ganhou, porque ele ia se queimar muito, né? Eu não acho um grande zagueiro. O Grêmio não tem reservas à altura para... Só na Ponte Preta viu o pênalti ali. Mas não dá para condenar também, né? Sim. Viu o pênalti aonde? Tinha pênalti. Tinha pênalti. Ah, sim. O Edilson empurra. E eu acho que o cara daria o pênalti. Até o... Errou a arbitragem, né? Porque pênalti não tem vantagem, né? É pênalti. Não, mas foi gol antes. Mas tem que ver se é a pênalti, bola entrou antes. Tá aí que tá. Se tem pênalti, é pênalti. Mesmo que a bola vá a gol. Agora imagina a chiadeira. Claro. Se a bola entrou antes, não. Aí... Se não entrou, claro. Eu acho que se tiver vantagem, a bola eu só vi o lance depois, o empurrão. Agora o jogador entrando pra dentro do gol e lá na rede é emblemático, né? Não, porque mostra a vontade de fazer gol, sabe? Agora olha a jogada do Pedro Muito Rocha bonita a jogada, né? É que a gente fica sempre na finalização, que claro, do Lucas Barros, todos os um pouco de sorte, mas a jogada do Pedro Rocha, o jeito que ele tira a bola, ele tira meio de calcanhar, puxando de letra. Por trás do gol, Rogério, olha lá. Jogada de pelada, né? Ele fez um belo jogo, Pedro Rocha, de novo. Esse é um jogador que eu entendo que o Grêmio tem que valorizar, o torcedor gremista tem que valorizar o Pedro Rocha, não só pela questão tática que ele desempenha dentro de campo, mas porque tecnicamente é um belo jogador. E aí o pênalti... Não dá para entender o Fernando Bob aí nessa história, né? Eu acho que foi instinto, ele achou que estava fora. Não dá para entender o Fernando Bob nessa jogada. Acho que os colorados... Dá para entender. Boa, Thiago, boa. Tá bem o Fernando Bob na Ponte Preta. Ontem ele foi mal. Aí não dá para entender. Ontem ele foi mal. Diogo, ele se machucou no primeiro tempo, aliás. E jogou descontado. E ficou jogando visivelmente. Ninguém falou do pênalti, hein? Que pênalti bem batido, né? Muito bem. Que pênalti bem batido. Que pega essa bola. Mas eu acho que aí que tá o tamanho e a importância do Barrios no Grêmio. Ele sai de campo e diz: eu abracei o Luan, abracei o Edilson porque eles batem pênalti como eu. E se precisar deles, eles vão bater. Aí o Henrique Almeida, no jogo do Curitiba, depois quis fazer a mesma coisa, né? Tem um pênalti mas aí faltou categoria. Agora o tapa do Luan para esse gol. Esse gol começou bonito e terminou bonito. O Luan rouba a bola e ele faz a jogada. Troca de passes ali. Esse gol é a cara do Grêmio. Em cima da linha. Esse gol é a cara do futebol coletivo do Grêmio. Não, e aí você vê o Ramiro... Ele pede a bola antes. Ele pede a bola. Pede a bola e aí... Por quê? E o Everton já está entrando e o Ramiro já está vendo a movimentação. Eles conhecem. Não vão passar de novo, né? O gol? Não, os lances. Do Grêmio? Tu não quer? Muito obrigado. Sofrer, Thiago. Muito obrigado. Torcedor da bancada. Muito obrigado. O Lucas diz aqui, viram como o Inter jogou contra o Ceará com o meio campo compactado? Deu certo, aí vai jogar com o CRB com o meio campo, um longe do outro. Faltou o Rodrigo Dourado contra o CRB. Eu até acho que o Rodrigo Dourado ainda é o titular do Internacional, se o Charles não comprovar, né? Mas eu quero um jogador de mais qualidade ali. Não gosta do Rodrigo Dourado, não tem jeito. Não é que não gosto, eu não tenho essa prevenção que o Davis Wagner tem com o Ramiro, por exemplo. Não, uma prevenção absolutamente... Como é que eu vou dizer odiosa, assim? Não, e sem fundamento. Ontem o Ramiro foi um dos principais jogadores do Grêmio. De novo. Jogou demais. Quando é que o Davis vai estar aqui para se defender? Quarta-feira. Esse aí está jogando, o Michel está jogando bem. Senhores, terminou o programa, senhores, tá? Thiago, um grande abraço, obrigado. Venha sempre aí, tá? Obrigado. Qualifica a bancada e muito. Thiago Dimer, muito obrigado. Nós voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Muito obrigado pela sua audiência. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Com Felipe Vieira, um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira. Realiza diariamente de segunda a sexta-feira durante 60 minutos entrevistas com as principais personalidades políticas, empresariais, esportivas e culturais do nosso estado.
Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. 21h30. Oferecimento CMPC. Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.